Eu quero compartilhar uma palavra hoje. Eu estou crendo no Senhor, que Ele está me dando graça para poder falar sobre isso. Quero falar sobre quebrar o poder da idolatria. A idolatria é um mal que tem acometido o coração do ser humano. Ela se manifesta em várias instâncias. Esses dias, nós vimos aí amplamente divulgado na TV, no rádio, que uma determinada cantora muito conhecida veio fazer um show aqui no Rio de Janeiro. Sem entrar na questão das finanças, né? Eu li que só o governo estadual e o governo municipal investiram milhões para que essa cantora pudesse vir, sem contar outras empresas, enfim. Mas o que chamou a atenção nesses dias foi que os fãs dessa determinada cantora usaram fraldas descartáveis, porque não queriam perder lugar na fila para poder assistir o show. Eu vi uma entrevista de uma fã que ficou 15 horas em frente ao hotel no qual estava hospedada a cantora, na expectativa de que ela aparecesse e desse um oi. Só que ela não apareceu e não deu oi. 15 horas. Ela tem uma legião de fãs e ela os chama pequenos monstros, monstrinhos. É assim que ela chama os seus fãs. Ela é idolatrada por eles. E eu não estou nem falando das questões espirituais com as quais ela se envolve, que é muito evidente no show e nas músicas que ela canta. Idolatrada. Pessoas choravam quando ela cantava algumas canções. E não apenas ela. Aconteceu também outro dia que um grupo de cantores coreanos veio aqui também e jovens adolescentes se derramaram em lágrimas assistindo ao show desses cantores. Eu li que algo bom se torna um ídolo, um falso Deus, quando as exigências que impõem a você ultrapassam os limites apropriados. Tem coisas que são boas, mas podem se tornar ruins. Por exemplo, o trabalho é bom. No final do mês você fica feliz porque você recebeu o fruto do seu trabalho, o seu salário. Mas o trabalho, ele se torna um ídolo quando você sacrifica a saúde ou infringe as leis, inclusive a família, para seguir no seu trabalho. O amor é bom. É tão bom amar e ser amado. As pessoas estão buscando amor. Elas querem ser amadas. Elas querem amar e ser amadas. Mas o amor se torna um ídolo quando você permite que o ser amado explore e abuse de você. Ou talvez cause uma terrível cegueira para as patologias no relacionamento. A idolatria sempre leva à escravidão. Todo idólatra é um escravo. A Bíblia nos dá um relato que ilustra como a busca pelo amor pode tornar-se uma escravidão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada.
E eu vou tentar seguir nesse ritmo, mais lento um pouquinho, para que você possa compreender o que eu quero falar. Nem sempre eu consigo, porque me empolgo às vezes e dou uma acelerada, mas é um tema muito importante para nós. É a história de Jacó e Lia. Gênesis 29, versículo 1 diz: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Por enquanto, somente até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, na Tua presença. Eu creio que o Teu Espírito Santo está aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor se move neste lugar. Cada pessoa que entrou aqui, eu acredito, Senhor, está sendo tocada pelo Teu Espírito, cada um de uma forma, cada um de um jeito. Eu creio que o Senhor está aqui, porque não viemos aqui para adorar homens ou para exaltar as paredes. Viemos aqui com fé de que reunidos adentramos a Tua presença para lhe dar a glória e a honra que pertencem somente a Ti. Não há outro que nós queiramos adorar a não ser o Senhor. Não há outro que nós queremos honrar a não ser o Senhor. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos e fala conosco. Toma a minha vida e ponha na minha boca as palavras que o Senhor tem reservado para essa noite. E fala com a Tua igreja, Senhor. Que o coração, o nosso coração, seja uma terra boa e fértil, ávida pela semente da Tua palavra. Porque a Tua palavra, eu creio, é uma boa semente que vai cair na boa terra do nosso coração, vai germinar, crescer e produzir frutos abundantes para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Quando você lê a Bíblia, lá em Gênesis 12, você conhece o relato do chamado de Abrão. E quando Deus chama Abrão, Deus lhe faz promessas. Deus fez uma promessa para Abraão, já depois, de redimir o mundo através de sua família, mediante uma linhagem de descendentes, um legado. Deus disse para Abrão e depois Abraão que a sua família seria uma referência na terra, que ele deixaria um legado que marcaria a terra. A cada geração, um filho seria escolhido como representante da linhagem para andar com Deus e como líder da família e transferir a fé para a geração seguinte. E isso aconteceria até o momento em que um desses descendentes fosse o próprio Salvador, o próprio Messias, aquele que Deus havia prometido que viria para salvar a humanidade. A Bíblia diz que Abraão gera Isaque. Anos mais tarde, a esposa de Isaque, Rebeca, engravida. E ela traz no ventre gêmeos. O nome de um é Esaú, o nome do outro, Jacó. Quando as crianças estavam no ventre de sua mãe, uma palavra profética foi dada da parte de Deus. E a palavra dizia: o segundo filho gêmeo foi escolhido para levar adiante a linhagem messiânica. O maior servirá ao menor. Isaque não atenta para essa palavra, porque no seu coração ele havia escolhido um filho, o primogênito, chamado Esaú. Gênesis 25, versículo 28. Quando chega a hora de Isaque, já velho, dar a bênção para o chefe do clã,
contrariando a palavra que ele havia recebido, ele chama Esaú, o filho mais velho. Só que Jacó, aproximando-se do pai, que estava quase cego, recebe a bênção no lugar do irmão. Isso vai gerar uma grande confusão, a ponto de Jacó ter que fugir de casa. Porque quando seu irmão Esaú toma conhecimento de que ele foi abençoado, de que Jacó foi abençoado em seu lugar, ele é tomado por tamanha ira que promete matar o irmão. O texto que lemos, Gênesis 29, versículo 1, fala do momento da fuga de Jacó. Ele está fugindo. E na fuga, Jacó perde a família. Ele nunca mais verá o seu pai vivo, nem a sua mãe. E também perde a herança. E ele foge. E a Bíblia diz que ele foge para onde? Ele foge para junto da família de sua mãe. Capítulo 29, versículos 15 a 20, nós lemos assim. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó foge, e ele vai encontrar com seu tio, Labão, irmão da sua mãe. E nesse encontro de Jacó com os familiares de sua mãe, a primeira pessoa que ele vê é Raquel. A Bíblia diz que ela era pastora de rebanhos. E, como lemos aqui, Raquel era uma moça bonita, atraente. O texto hebraico diz que ela tinha um corpo magnífico e que ainda por cima era lindíssima. E esse jovem que está fugindo de casa, de uma situação complicada, ele olha para ela e se enamora. E os sinais da paixão são claros. Jacó oferece o salário de 7 anos de trabalho por ela, que em moeda da época era um preço altíssimo por uma noiva. Porque o dote naquela época era um valor estabelecido, e literalmente a noiva era comprada. Tamanha a paixão do coração de Jacó por Raquel, que ele faz uma proposta irrecusável para o seu tio Labão. Trabalharei 7 anos para poder me casar com Raquel. O texto diz que tamanha era a paixão de Jacó por Raquel, que aqueles anos passaram-se como se fossem dias. Quando findam os 7 anos, Jacó pede ao tio para casar-se com Raquel. O narrador mostra Jacó como um homem dominado por um desejo ardente. Quem está apaixonado, está tomado por desejo, está cego. E assim estava Jacó. E a razão disso qual era? Jacó não teve o amor do pai. Esaú, o seu irmão mais velho, era o preferido de Isaac. Jacó perdera a sua mãe.
ele não tinha mais a possibilidade de voltar para sua mãe. Jacó tivera uma pequena experiência com Deus na viagem da casa dos seus pais para a terra do seu tio. Então, de repente, ele se depara com a mulher mais linda em que puseram os olhos até então. E possivelmente deve ter pensado: se eu a tiver, finalmente alguma coisa dará certo na minha vida miserável. Darwin, em sua teoria, diz que o ser humano é obra do acaso. E não é que as pessoas acreditam nisso? E acreditando nisso, elas se voltam para o romance e para o sexo, para conseguirem transcendência e o significado que antes era encontrado por meio da fé em Deus. Mas a teoria diz que não tem Deus, então como eu faço para conseguir transcendência? Vou buscar o sexo e vou buscar o romance. Milhões de pessoas pensam como Jacó. Elas criam a fantasia de que se encontrarem o amor verdadeiro, se eu achar a outra metade da laranja. Esses dias, numa aula, o mundo caiu de todo mundo, quando se descobriu que não existe a outra metade da laranja. Não existe. Mas as pessoas querem acreditar assim. Elas acreditam que se encontrarem um amor verdadeiro, tudo que há de errado em suas vidas será consertado. O objeto do amor se torna Deus. Porque o dia que eu encontrar a pessoa que me ama, tudo vai dar certo. E é aí que está o problema. Porque, querido, olhe para mim, ser humano nenhum está qualificado para assumir o papel de Deus na tua vida. Não fomos criados para isso. Não sabemos lidar com esse tipo de situação. O resultado inevitável é amargura e desilusão. Porque as pessoas colocam expectativas demais. E daí vem as frustrações. Nos frustramos porque colocamos muita expectativa nas pessoas. Ela é perfeita. Ela é tudo o que eu queria. Ela é tudo o que eu sonhava. Ela é inquestionável. E quando de repente ela falha, o mundo desaba. E vem a crise. O vazio do coração de Jacó o tornou vulnerável à idolatria do amor. Se eu tiver Raquel. Se eu casar com ela. Ela é linda, é maravilhosa. No dia que eu a tiver, vai ser tudo perfeito. No dia que eu a tiver, as coisas vão dar certo na minha vida. A resposta de Labão, quando Jacó se ofereceu para trabalhar 7 anos por Raquel, quase 4 vezes mais que o preço comum de uma noiva, foi vaga. Jacó queria um sim como resposta, e foi isso que ele ouviu. Mas a resposta não foi um sim. Labão disse: acho uma boa ideia você se casar com Raquel. Mas ele não disse que sim. Mas era aquilo que Jacó queria ouvir. Porque o seu coração estava tomado. E ele trabalha 7 anos. E passa como se fossem dias, diz o texto. Chega então o dia de reivindicar a noiva, a esposa. E Jacó fala com seu tio, e Labão dá um banquete de casamento, como era costume naquela época. No meio da celebração, Labão levou a esposa de Jacó até ele, coberta por véus, como era a cultura.
Mas quando amanhece, a surpresa. Jacó esperava Raquel, mas quando ele dá por si, quem ele encontra é Lia. E ele então vai tirar satisfação com o tio. Versículo 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda nos servirá. No fim das contas, Jacó aceita trabalhar por mais 7 anos, a fim de casar-se com Raquel. Por que ele aceitou isso? Planta-se e colhe-se. Jacó colheu o que plantou. O antigo rabino comenta como seria a suposta conversa de Jacó com Lia no dia seguinte. Jacó diz para ela: chamei Raquel no escuro. E você respondeu: por que fez isso comigo? Ao que Lia retruca: seu pai chamou Esaú no escuro. E você respondeu: por que fez isso com ele? Porque quando Isaac estava ficando cego, já não enxergava mais, ele chamou por Esaú e foi Jacó quem veio para lhe oferecer o jantar, a refeição. Jacó está colhendo aquilo que havia plantado. Falamos agora há pouco na aula da Universidade da Vida que as nossas escolhas nos definem. Somos livres para fazermos escolhas. Mas não podemos escapar das consequências das escolhas que fazemos. A fúria de Jacó morre em seus lábios. Jacó estava encantado como um viciado. Para ele, Raquel não era apenas a esposa sonhada, idealizada, desejada. Raquel era a salvadora. Viciados sempre fazem escolhas erradas. Mais tarde, a idolatria de Jacó por Raquel vai produzir décadas de sofrimento para a sua família. Ele vai preferir os filhos de Raquel em detrimento dos filhos de Lia. A idolatria do amor devastou a vida de Jacó, mas talvez o maior desastre de todos com Lia. Vamos olhar para Lia nesse momento. Ela era a filha mais velha. E o narrador nos dá um detalhe importante a seu respeito. Ela tinha os olhos sem brilho. Raquel, contudo, era linda. Provavelmente ter os olhos sem brilho significasse que Lia fosse vesga ou de má aparência. Lia, pouco atraente, precisou viver a vida inteira à sombra da irmã, uma mulher linda e atraente. Labão sabia que homem nenhum se casaria com ela ou ofereceria dinheiro por ela. Então, em Jacó, Labão encontrou a solução para os seus problemas financeiros. Lia, a filha que o pai não queria, agora era a esposa que o marido não desejava. Versículo 30 diz: Jacó amava mais Raquel do que Lia.
Lia é a moça que ninguém quer. O vazio do coração de Lia era tão grande quanto o vazio existente no coração de Jacó. E ela começou a reagir ao problema do mesmo modo que Jacó reagiu diante do seu problema. Ela colocou a esperança do seu coração em conquistar o amor de Jacó. Porque se ela conquistasse o amor do marido, tudo aquilo que ela precisava se realizaria. Naquele tempo, a mulher que gerava filhos era tida como uma mulher abençoada. Raquel era estéril, não tinha filhos. Pelo menos não num primeiro momento. Mas Lia tinha a sua madre liberada. E ela pensou que a melhor maneira para conquistar seu marido era gerando filhos para ele. Capítulo 29, 31 a 35. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Lia pensou que se tivesse filhos, o seu marido a amaria e a sua vida seria transformada. Mas não foi isso que aconteceu. Temos aqui o drama da humanidade. As pessoas pensam: se eu conseguir achar a pessoa amada, eu serei feliz. As pessoas pensam: se eu conquistar a carreira dos meus sonhos, eu serei feliz. As pessoas pensam: se eu conseguir guardar recursos financeiros, se eu for rico e abastado, eu serei feliz. Se. Elas conquistam o que desejam, mas percebem que a felicidade não chega. Ninguém, nem a melhor pessoa do mundo, pode conceder à tua alma tudo aquilo que ela necessita. Lia, como Jacó, não pensava assim. O primeiro filho, Ruben, a tradução é ver, o significado do nome dele. Ela pensou: talvez agora o meu marido me enxergue. Dei um filho para ele, ele vai me enxergar. Ele vai perceber que eu estou no mundo. Ele vai perceber que eu estou aqui. Ele vai perceber que eu sou alguém. Mas nada mudou. Segundo filho, Simeão. A raiz do nome Simeão está ligado a ouvir. Ela pensou: talvez agora o meu marido me ouça. Já que ele não me viu, ele vai me ouvir. E ele não fez. O terceiro filho, Levi, a tradução do nome é estar afeiçoado. Ela pensou: agora que lhe dei 3 filhos, o coração do meu marido se afeiçoará a mim. Ele vai se apegar a mim. Ele vai chegar próximo, vai se aproximar de mim. E isso não aconteceu.
Mas Lia começa a entender alguma coisa. É possível perceber que em todas as suas declarações, Lia apela ao Senhor. E ela está orando a Deus, pedindo filhos, porque ela queria atrair a atenção do seu marido. Ela pede filhos a Deus porque ela imagina que dando filhos a ele, ela vai ser amada, desejada, querida. Mas quando ela dá a luz ao seu quarto filho, ela muda a perspectiva. E o nome do garoto é Judá, louvor. Desta vez, versículo 34, louvarei ao Senhor. É perceptível que não há nada agora relacionado ao marido ou aos filhos. Parece que houve uma mudança. A chave virou na cabeça de Lia. E as esperanças mais profundas do seu coração foram removidas do marido e dos filhos e foram colocadas no Senhor. Aí está a chave. Homem nenhum nessa terra, mulher nenhuma nessa terra, pessoa, condição, posição, riqueza, nada nesse mundo pode suprir a necessidade mais profunda da alma humana. Só Deus pode. Talvez como tantos por aí, ou como Jacó ou Lia, a expectativa do teu coração esteja em encontrar alguém. O que você precisa é encontrar o Senhor. Porque quando você encontrar a Deus, a sua história vai ser mudada. Veja o que o Eterno fez por ela. Quando lemos sobre a descendência do Messias, percebemos que é da linhagem de Judá, é da descendência de Judá, o quarto filho que vem o Messias. Gênesis 49, versículos 10 e 11. Vamos ler do 9 até o 12. Gênesis 49, 9 a 12. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Há uma palavra dada aqui nesse texto, acerca daquele que viria, o Messias. Lembre-se que Deus falou para Abraão, que da sua família sairia um, que seria o Salvador do mundo, o Salvador da terra, o Salvador dos seres humanos, o Salvador, o Messias. E que na sua família, ela seria a referência sobre a terra. O texto diz para nós, não foi a bela Raquel que trouxe à luz a descendência do Messias, mas sim a desprezada Lia. Ao ver que Lia não era amada, o Senhor a amou. É interessante olhar a história de Lia, porque ela tinha o corpo do seu marido, mas não tinha o seu coração. Lia é aquela que o pai não queria. Lia é aquela que o marido rejeitava. Mas Lia também é aquela que foi amada por Deus.
Não é somente quem tem um cônjuge que precisa enxergar em Deus o cônjuge perfeito, mas também quem não tem, ou quem o tem. Se você casar-se com alguém esperando que este seja um Deus, é inevitável que você se decepcione. O que eu quero dizer para você aqui nesta noite, você não precisa amar menos o seu cônjuge, só precisa conhecer mais a Deus. Conheça mais a Deus. E como podemos fazer isso? Olhando para aquele a quem a vida de Lia aponta. Porque a vida de Lia está apontando para o futuro. A vida de Lia está apontando para o Salvador, para o Messias. Quando Deus veio à terra em Jesus Cristo, ele era mesmo um filho de Lia. Porque a Bíblia diz que Jesus tornou-se o homem que ninguém queria. Isaías escreve na sua profecia, 53:2, não tinha beleza para que o desejássemos. Em João 1:11 diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. No fim, quando Jesus está na cruz, todos o abandonam. Ele clama por seu Pai, por que me abandonaste? Porque ele se tornou filho de Lia. Porque se tornou um homem que ninguém desejava. Por causa de você e por causa de mim. Porque ele tomou os nossos pecados sobre si. Porque ele teve que experimentar a justiça de Deus em nosso lugar. Porque a ira de Deus recaiu sobre ele, ao invés de cair sobre nós. Ao entendermos isso, pararemos de tentar nos redimir por meio de atividades e relacionamentos. Porque entenderemos que já fomos redimidos. Não buscaremos a salvação em pessoas. Não buscaremos a salvação em situações, circunstâncias. Não depositaremos a nossa fé naquilo que é perecível. Não olharemos para aquilo que pode ser roubado pelo ladrão. Não colocaremos todas as expectativas em quem é falho, pecador, incapaz de suprir as necessidades mais profundas da nossa alma. E por que pararemos de fazer isso? Porque entenderemos que já recebemos o Salvador e que Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades, como vimos aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e graça em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades. Pararemos de achar que a aceitação dos outros vai dar aquilo que precisamos. Querido, talvez as pessoas tenham te rejeitado. Talvez as pessoas não tenham escolhido você. Queridos, quando criança, quem aqui já participou de time de futebol, né? Aí escolhe lá o time aí, os ruins ninguém queria. Aí dizia assim pro ruim, fica para a próxima, tá? O próximo time você escolhe. Não sei quem era você, eu era sempre do segundo time. O time daqueles que ninguém quer. Vai para o segundo time lá, porque já fechamos aqui o nosso time. Querido, aquela que foi rejeitada pelo pai e pelo marido foi amada por Deus. O próprio Jacó vai ter uma experiência profunda com Deus, em que a sua vida vai ser transformada. Ele vai entender que não é Raquel, que não é uma posição, não é a posição do primogênito que vai fazer a diferença na sua vida, mas sim um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quando Jacó tem um encontro com Deus, a sua vida é marcada, e ele sai dali entendendo que não é a posição, não é nome, não é
não é pessoa, não é gente, mas sim Deus. Quando eu me encontro com Deus, a minha vida é transformada. Quando Deus entra em minha vida, tudo aquilo que eu preciso é sanado. Quando eu tenho a possibilidade de ter comunhão, intimidade com Deus, a minha vida é transformada. E é isso que precisamos hoje. Milhares, milhões de pessoas estão buscando aceitação, estão buscando saciar o vazio do seu coração, da sua alma, em pessoas que não podem fazer isso, enquanto Deus já proveu o Salvador. Deus já enviou aquele que as aceita, que as recebe para transformá-las. Deus já manifestou a sua graça enviando o seu Filho para mudar as suas histórias, mas elas continuam mendigando amor, continuam esmolando atenção, achando que fazendo assim serão felizes. E não é errado você querer se casar, ter um casamento abençoado. Não é errado você trabalhar e estudar para conquistar coisas na sua vida. Não é errado você ter uma posição de destaque. Não é errado. O problema é quando isso se torna Deus na sua vida. E você acaba dando o lugar de Deus para coisas que não podem de fato suprir a sua alma. No momento em que Lia tirou os olhos de Jacó e voltou-se para o Senhor, ela começou a louvar a Deus. E Deus faz ali algo que vai mudar não apenas a história da vida dela, como vai mudar a tua história e a minha história. Num ato de louvor, Deus mudou a história daquela mulher. E mudou a nossa história. Porque o descendente de Judá veio. O nome dele é Jesus. E ainda que tenham nos rejeitado, ele nos aceitou. Ainda que tenham se esquecido de nós, ele não se esquece. Ainda que tenham nos abandonado, ele não nos abandona. Ele nos ama tanto que deu a sua vida por nós. E nos ama tanto que voltará para nos buscar, para morar com ele na eternidade. Como um filho de Lia foi rejeitado. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer uma decisão. E de recebê-lo como Senhor da tua vida. Hoje você tem a decisão, a oportunidade de receber por fé o Filho de Deus que te amou e que morreu por você. Hoje você tem a oportunidade de ter a sua vida preenchida e restaurada pelo amor e pela graça de Deus. Esse amor e essa graça se manifestou na pessoa do Cristo. Esse amor e essa graça se manifestou na pessoa de Jesus. E Jesus hoje pode vir sobre a tua vida, morar no teu ser, trazer paz ao teu coração e suprir as necessidades da tua alma. Necessidades que homem nenhum pode suprir, que mulher nenhuma pode suprir, que tesouro algum nessa terra pode suprir, mas ele pode, porque ele é Deus. A história de Jacó, de Raquel e de Lia é uma história que nos oferece a possibilidade de muita coisa para ser contada. Mas hoje precisamos olhar para o tema dessa palavra, quebrando o poder da idolatria. Temos que quebrar toda a influência daquele que está assumindo um lugar na nossa vida que não lhe pertence. Na tua vida só tem lugar para um Deus. O Deus vivo e verdadeiro que amou você de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz em teu lugar. Qualquer um outro que assuma no teu coração esse lugar é falso.
não pode, de fato, remir e redimir a tua alma. Somente Ele. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho. O louvor vai cantar uma canção aqui. E nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero pedir a você, pense nessa história. Reflita nessa história. E saiba que Deus não te rejeitou. Ele te amou. E deu o seu filho para morrer na cruz em teu lugar. E ressuscitar ao terceiro dia. E para vir buscar todo aquele e aquela que o recebeu como seu único Senhor e Salvador, para uma eternidade com Ele, na glória, em nome de Jesus.